pessoal, o livro aqui, Gênero, Corpo e Conhecimento, ok? Estou colocando alguns destaques aqui ligados ao conhecimento e algumas anilhas que destacam uma história com o corpo, com um texto de histórico, né? E destaca alguns autores como apropriação, relacionar o corpo e as reproduções e outros fatos. Ok? Conhecimento. A importância do conteúdo é o movimento da escola nova, é uma oposição à escola tradicional. Usou vários métodos e as técnicas de ensino, entre elementos de conteúdos, né, que nos ajuda a questão importante que relaciona aos ensinos e aos ensinados, né? E os campos importantes ligados às medidas e avaliações que constituem uma maneira básica, construtiva e reestrutural ligada ao conhecimento. A humanidade possui saberes acumulados, principalmente econômicos, ligados a poupanças, bancos, durante séculos, apresenta a natureza dinâmica que relaciona a motrivivência e a sobrevivência humana. Ok? Então, entre essas atualizações e expansões, há uma instituição social. Podemos lembrar de instituição social, alguns fatores importantes que venham a destacar. Lembramos, por exemplo, da Caixa Econômica Federal. A Caixa Econômica Federal ela foi fundada em 4 de novembro de 1861, recebendo, na época, o nome de Caixa Econômica do Monte Socorro, ou seja, Monte Socorro, que funcionava na antiga Rua da Misericórdia, né? Ali tem a Santa Casa, é a Casa de Misericórdia, aqui no Espírito Santo, tem várias Santa Casas em outros estados, então onde hoje é o Palácio Tiradentes, né? O decreto 24.427, 19 de junho de 1934, e também que expõe algumas questões de institutos ligados a Getúlio Vargas em 1932, que não vou atravessar esses campos críticos, mas que os seus corredores têm as suas próprias ironias defasadas. Então, nos coloca aprovações de regulamentos e aparelhos que reorganizam as bases atuais, que destina-se a receber depósitos e responsabilidades do governo federal em todo o território brasileiro. As economias populares e reservas capitais. Lembra que eu comecei a falar sobre a escola nova, e a escola ela nos coloca reservas capitais para ver um campo de uma instituição social. Onde há uma instituição social, há uma maneira que eu posso colocar fatores evidentes e essa maneira reassente que coloca as críticas formidáveis diante de um campo domesticado, e essa domesticação nos coloca fatores importantes. Qual é melhor, domesticar um gato que já é caseiro ou domesticar um gato selvagem? Melhor um gato selvagem, que ele vai entender os aparelhos convenientes e vai ter os seus hábitos ligados à poupança, vai estar no seu canto e mostrando as histórias ligadas ao tempo comprado, ao desenvolvimento, às questões de bolsistas, que também relacionam, ou seja, a Caixa Econômica e esse monte, né, de socorro, né, chamado socorro, porque, né, até lembramos do respeito aqui à Bíblia, né, eu levo os olhos para o monte, a mim onde vem socorro, para questões de credibilidade e confiabilidade, e para também ressaltar muitas pessoas que querem passar o vestibular, passam, né, no vestibular, esses campos átulos, né, atraentes, e nos coloca decisões, iniciativas. Quem teve filhos ou filhas que fez faculdade sabe como é que é quando prestar contas, depois pagar esses campos de superioridade de empréstimos. Então nos coloca conselhos e funcionalidades nessa presidência e funcionamento.
Lógico que a data ela nos coloca fatores, né, familiares, 1920, 34, 1939, que é o parecer 1212, da lei 1212, 17 de abril de 1939, que ali começou a surgir alguns parâmetros importantes sobre a educação física. Então, a Caixa Econômica faz parte também de patrocínios ligados a várias corridas e maratonas que nós olhamos como o Banco do Brasil. Então, o gerenciamento, as administrações, eu já falei a diferença entre móveis e móveis, que nos coloca uma comunicação e difusão econômica. Quando eu falo de difusão, eu falo de quê? De osmose. A osmose é no meio mais concentrado ou do menos concentrado, ou seja, é do menos concentrado para o mais concentrado e vice-versa. Essa reversibilidade vai depender do campo osmótico de cada tipo de pessoa e cada tipo de renda. Ou seja, se eu estou aqui no meu campo interno e externo, eu preciso beber água, vou beber um copo de água, mas a água que eu vou beber vai depender do campo osmótico e adiposo do meu corpo, vai depender da minha poupança, da minha renda. Se o meu capital empresarial é grande, então a osmose vai ser grande. Vai ser um copão que eu vou pedir, mas é lógico que eu vou ter crédito e confiabilidade todos os dias em questões de superintendentes, gerentes e esse gerenciamento econômico entre o BIP e o RIP. Né? Eu falo RIP, os movimentos hippies que também fazem parte da década de 60, que também norteia aqui, algum parecer também entre os focos importantes. É lógico que aqui eu coloco em destaque a 1964, né, que foi colocado em outros campos pioneiros ligados a outros bancos. Mas nos coloca a 1934, 9 de junho de 1934. Então, essas questões ligadas à Caixa Econômica, as estatísticas, e eu coloquei aí em anexo alguns tipos de campos de dados ligados ao banco e as suas etapas, como é que as divisões. É bem parecido os núcleos de faculdade, reitorias, vice-coordenador, coordenadora, coordenador, e cada disciplina nos coloca departamentos como a Unesco. Há uma difusão econômica. E esses órgãos colocam princípios ligados a carteiras, consignações, hipotecas, depósitos, títulos, habitações, ou seja, nos coloca uma crise ontológica, mas essa crise ontológica vai nos dar um estímulo, uma alavanca epistemológica relacionado ao conhecimento. Diante da calamidade histórica, diante da calamidade, o que significa calamidade no latim? Calamitas, que vem de calamus, que fala aster, né? Que epásia. Eu já falei sobre aster com vocês aqui, a palavra aster, né? Que veio de outro dicionário que eu estava discutindo, aster, né? E a palavra aster, ela nos coloca, aster, que coloca uma palavra até que vem denominar algo parecido com a questão de inferno, né? A origem grego, né? Mas vem de herbácea, que origina o termo que refere às pestes que associam, ou seja, que venha associar a meses, ou seja, toda a desgraça, algo simultâneo, que nós colocamos como o dia está no inferno, o inferno é aqui. São vários autores, como Sartre, as epidemias, desastres, guerra. Então, a calamidade e outras palavras etimológicas nos coloca transparência entre uma organização de conteúdos curriculares. Então, isso é uma calamidade. Então, a calamidade coloca esses efeitos importantes para termos soluções e reorganizações, informações, esse feedback ligado ao aprendizado motor e seus princípios de generalizações, acúmulos periféricos ligados à racionalidade, aderências e adaptações, ligadas às referências propriamente ditas que eu coloquei desde os canais que eu iniciei entre criação de conteúdo.